a todos, né, e a todas. Quero também, nesse momento inicial, aí, agradecer a presença de todos, da imprensa, né, secretário, mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, divulgando, né, as novas informações da PED, pessoal da Codeplan, né, tudo reforçado, a equipe aí, né, com o Bruno, o professor, sempre presente. Quero também, né, parabenizá-lo aí por sempre estar presente nas nossas atividades, contribuindo com o debate, né, escrevendo o que é importante, né, porque acho que a pesquisa ela tem um propósito fundamental de servir como um subsídio, né, para que se escrevam artigos, que a academia também possa utilizá-la com propósitos, né, voltados para discutir o mercado de trabalho, né, no âmbito das universidades, né, e tenho percebido que o senhor tem escrito bastante, utilizando inclusive as informações da nossa pesquisa, né, o que acaba sendo, cumprindo bem o papel, a pesquisa, né. Jussânio, né, que também é parceirão aí de longas datas, né, em relação aos momentos que a pesquisa já vivenciou. Tive o prazer de conhecer a Dulce, né, que foi também secretária. Ela, no papo inicial que nós tivemos, né, como estou vendo que está sendo uma coisa um pouco mais informal, queria me estender um pouquinho nessa parte, né, que eu tive o prazer de conversar com ela a respeito dos nossos colegas que iniciaram essa pesquisa, a Graça Ohana, né, que faz muito tempo que eu não converso com a Graça. Acho que o Jussânio a conhece muito bem, a Graça, né, que ela foi uma entusiasta da pesquisa, né, e lembrou também da Lília, né, que foi a supervisora que me antecedeu há um tempo atrás nas divulgações, né, presidente, né, também presente aqui da Codeplan, né, sempre é uma honra tê-lo aqui conosco, né, para acrescentar e ao mesmo tempo polemizar, né, da última vez a polêmica foi grande, mas acho que é esse o propósito, né, a pesquisa também tem esse intuito de que as informações elas possam municiar discussões a respeito até mesmo das políticas públicas e o papel, né, da cidade em cima desses números. Luciana, né, sempre uma parceira também aqui conosco, e o que a gente puder ajudar e a pesquisa puder ajudar também na elaboração do teu trabalho. Eu sei que é muito voltado para o setor público, então de repente acho que um dos elementos aqui da nossa pesquisa que a gente sempre se debruça, né, talvez você possa ser a candidata aí a estudá-lo de mais a fundo, que é aquela diferença, do ponto de vista da renda, né, que sempre aparece lá naqueles slides lá do grupo 1 em relação aos demais grupos. A gente já tem, né, elaborado algumas coisas para decifrar essas informações, né, mas é sempre bem-vindo, né, do meio acadêmico. Bom, coube a mim, então, a divulgação das informações. Eu vou tentar ser rápido no que diz respeito, né, apenas às informações que estão aí contidas no nosso boletim. Sempre é de praxe que nas divulgações a gente desenvolva tanto a parte dos slides, né, que vocês terão oportunidade de ver, mas também está ali em forma de papel, né, e também tem o próprio estudo, né, que detalha as informações que vão ser apresentadas aqui, né, sob forma de slides. Então, o boletim mais completo, né, tanto para a imprensa como os que estão aqui presentes, ele não só detalha as informações que serão apresentadas do ponto de vista da situação do mercado de trabalho de Brasília, mas acho que tem um importante elemento que é a parte final, que é o anexo estatístico, que nos permite ter uma visualização mais completa, né, de todas as informações, levando em consideração um período até um pouco mais abrangente, dependendo da análise que venha a ser desenvolvida, né. Então, o anexo estatístico, né, principalmente para nós aqui, né, tanto da Codeplan como do DIEESE e da própria Secretaria, acaba sendo um instrumento de extrema relevância para verificarmos os comportamentos de determinados elementos que estão presentes na pesquisa mensal, mas que a gente sempre destaca, né, ao longo da divulgação, que é sempre bom não apenas, né, fazer a comparação mensal, né, acho que não resta dúvida que o comparativo é importante, né, e ele é feito em toda a divulgação, mas ver também tendências, né, verificar até que ponto questões como sazonalidade, como
os aspectos do próprio mês, né, e as tendências verificadas em outros momentos, elas também estão presentes nas pesquisas mais atuais. Então, o anexo estatístico, ele acaba tendo esse papel, cumprindo essa tarefa de que nós possamos ter um resgate mais histórico do uso mais, né, das várias informações que são divulgadas aí, né, pela pesquisa de emprego e desemprego. Além disso, tem esse materialzinho mais curto, né, que foi elaborado tecendo comentários nas principais questões, tanto do seu ponto de vista da análise mensal, como também dos 12 meses, que já foi até adiantada pelo secretário, né, os dados de 12 meses, que, de certa forma, acaba mostrando uma tendência diferente do que aconteceu do seu ponto de vista mensal. Nós verificaremos que, inclusive, em termos de taxa, né, a taxa de março, apesar de ter seguido uma tendência que aconteceu também em outros anos de aumento, né, e, inclusive, essa tendência ela não apenas se verificou no caso de Brasília, mas se nós pegarmos um outro levantamento que a gente desenvolve também nas outras capitais, que é esse boletim Síntese Metropolitana, eu até disponibilizei aqui, acho que umas 2 ou 3, para quem quiser dar uma olhada nos resultados das outras pesquisas que são desenvolvidas nas outras capitais, né? Tendo em vista que, claro que eu sei que todos aqui já conhecem a PED, né? Mas não... É sempre bom destacar o fato de que ela é desenvolvida também em outras capitais, no sentido de tentar captar essa metodologia, né, em outras regiões, e para que nós tenhamos comparabilidade entre as regiões que são pesquisadas. Então, esse é o conjunto de informações que a gente disponibiliza, inclusive, para a imprensa, né, para efeito de repercussão dos dados e das informações. E, dito isso, né, eu já parto para a apresentação dos resultados desse mês. Sempre estamos iniciando as apresentações, destacando, né, as questões relacionadas à metodologia da nossa pesquisa, né, e destacando, inclusive, o fato de que a partir da PIA, que é a população em idade ativa, nós temos um desmembramento que se dá pela população economicamente ativa e da PEA, né? A gente tem as informações tanto do ponto de vista das ocupações e como também do ponto de vista dos desempregados, e aqui tem um diferencial, né, da nossa pesquisa, né, da PED em relação a outras que são feitas no sentido de retratar o mercado de trabalho, que é justamente no que diz respeito à situação de desemprego, né, em que ela é desenvolvida a partir desses 2 conceitos, né, o desempregado oculto por trabalho precário e o oculto por desalento, né, que são as formas metodológicas da pesquisa de emprego e desemprego, se adaptar à realidade socioeconômica do país e, por que não dizer, de Brasília, né? Do outro lado tem a população inativa ou aquelas que estão fora do mercado de trabalho, que integra também a população em idade ativa, né, juntamente com a PEA. E nesse caso nós temos esses 2 desmembramentos, né, essas 2 classificações, né, o inativo puro e o inativo com trabalho excepcional, né. Ali, tanto do ponto de vista da ocupação como as taxas que são apresentadas, né, no nosso boletim, né, uma explicação do que consiste cada um desses importantes conceitos, né, tanto do ponto de vista da ocupação, né, o que é levado em consideração, alguns elementos importantes, né, algumas classificações importantes do ponto de vista da ocupação, e a própria taxa de desemprego, né, de que maneira ela é medida, mesmo porque ela é influenciada, esse quadro também ele é importante porque algumas dessas informações influenciam bastante o resultado final, né, o crescimento da PIA, o crescimento da PEA, né, e também a própria taxa de desemprego, de que maneira ela se verificou, tudo isso acaba sendo formas de nós verificarmos de que maneira o desemprego ele ocorreu, né, por que ele aumentou ou diminuiu, né, que aspectos desses que estão aqui mencionados nesse primeiro slide influenciaram ou não, né, por exemplo, o mês de março tem, né, comportamentos relacionados à PEA, por exemplo, que também acabaram trazendo resultados finais, né, no âmbito da pesquisa. E um outro dado importante que é a taxa de participação, ou seja, que indica a proporção na PIA incorporada ao mercado de trabalho como
ocupados ou desempregados, que é, né, justamente esses desmembramentos todos que foram destacados aí nessa parte inicial. Bom, esse quadro mostra as estimativas, né, daqueles grandes conceitos mostrados anteriormente, tanto a estimativa da população em idade ativa como a população economicamente ativa, e ali a gente verifica que, sob o ponto de vista, né, dos dados relativos à população economicamente ativa, o mês de março apresentou uma variação absoluta de 5 mil pessoas, né? Então, aqui a gente já percebe que, sob o ponto de vista, né, daqueles conceitos que nós trabalhamos anteriormente, né, está tendo impacto nos resultados também do próprio mês de março, dado o fato também que a PEA teve uma elevação no mês de março comparativamente ao mês de fevereiro, né, de 6 mil pessoas, que acaba também trazendo esse rebatimento. Lembrando, né, de que maneira se comportou essa população economicamente ativa, né, nos dois conceitos, ocupados e desempregados. Você teve um movimento de aumento da taxa de, né, da variação nominal do número de desempregados no mês de março, acompanhado também de uma diminuição do número de ocupados, o que acabou resultando, né, nessa variação absoluta de 6 mil pessoas, que é o resultado, né, conjunto desses dois fatores, né, tanto do lado da ocupação como da questão do próprio desemprego. E isso, evidentemente, acabou impactando na própria taxa, né? A taxa de desemprego, que acabou tendo uma variação aí em termos relativa de 3,8, já que passou de 18,2 no mês de fevereiro para 18,9, e a gente vai ver, do ponto de vista gráfico, né, o comportamento dessa taxa em outros anos, e verificaremos que, geralmente, em mês de março, o percentual da taxa de desemprego ela costuma ser um pouco mais elevada mesmo. Esse fator sazonal ele esteve presente também em outros momentos, e destacando-se o fato de que essa taxa desse mês de março do ano de 2018, ela difere, né, do que aconteceu no ano passado, do ponto de vista da magnitude, né? O percentual acaba sendo menor, conforme nós verificaremos mais adiante. Esse quadro a gente procura resgatar, né, no período de março de 2017 a março de 2018, também aquelas mesmas variáveis, né, tanto o crescimento da PEA, né, como também o crescimento do número de desempregados, os inativos e também a PIA, mas de uma maneira, né, para verificarmos o movimento ao longo do tempo, né, que nesse caso foi um ano, né, dessas variáveis, né. Por exemplo, em março de 2017 nós tínhamos 1.289 mil pessoas que estavam ocupadas, ao passo que em março de 2018, né, a gente verificou esse crescimento para 1.318.000, né? E esses mesmos movimentos acabaram acontecendo tanto do ponto de vista, né, da população economicamente ativa, como também da própria PIA, né, conforme é possível observar, né, no gráfico que está sendo apresentado. Né, aqui, em cinza, é justamente o comportamento da PEA, né, conforme foi já alertado, né, de fevereiro para março, teve esse comportamento de acréscimo, né, então o crescimento da PEA acaba influenciando também, né, a taxa de desemprego como um todo, tendo em vista que você teve a redução da ocupação e o aumento do número de desempregados, né? E eis aí, então, as informações relativas a esse conjunto de informações num período maior, né? Tanto no período de março de 2017 até, né, março de 2018. Verifica-se, sobretudo no que diz respeito a população economicamente ativa, né, uma pequena diminuição em alguns momentos, né, e agora a gente percebe, pelo menos no mês de março, essa pequena elevação, ao passo que o número de ocupados também teve uma leve redução aqui, sobretudo nos meses iniciais aí do ano de 2018, né, já que 1.320.000 pessoas estavam ocupadas, 28 pessoas em janeiro de 2018, ao passo que em março 1.318.000 pessoas. Aqui a evolução da taxa, né, uma questão que nós já havíamos observado,
Esse gráfico ele mostra a taxa de desemprego analisada em sua plenitude, ou seja, verifica, a partir da taxa maior, né, tanto no período de... Também resgata-se esse período de um ano, março de 2017 até março de 2018, né, verificando-se que houve momentos de diminuição em determinados meses e elevação, mas analisando-se esses 2 meses, especificamente março de 2018 e março de 2017, a gente verifica a diferença em termos de magnitude da taxa, né, o percentual, né, em 2017 ele foi maior do que o verificado no ano de 2018, e quando a gente analisa a taxa de desemprego na sua plenitude, conforme eu havia mencionado, né, verifica-se aqui tanto a taxa de desemprego por trabalho precário, como também o oculto por desalento, né, o oculto por desalento, que é essa parte menor, e o trabalho, que é o desemprego aberto, desculpa, né, que é também utilizado metodologicamente por outras instituições, do ponto de vista de abordar a situação do mercado de trabalho de Brasília sobre essas 3 óticas, né, o mercado aberto e o oculto, tanto por trabalho precário como também por desalento, que estão aqui nessas 2, né, formas de apresentação aqui. Aqui é a evolução da taxa de desemprego, tendo em vista que aqui em Brasília nós pesquisamos em 4 regiões, que são classificadas, aqui só não tem o desmembramento do grupo 1, que é a renda mais alta, né, mas tem uma apresentação seguinte que demonstra, em média, né, os dados semestrais do que aconteceu com esse grupo. Aqui estão as informações relativas ao grupo 2, que é a média alta, de renda média alta, no caso do Distrito Federal, caso vocês queiram saber quais são essas regiões administrativas que estão contempladas em cada um dos grupos, né, as notas de rodapé, né, nos trabalhos detalham muito bem, né, quais são essas regiões específicas. E o que a gente observou aí, né, nessa divulgação desse mês, que enquanto a taxa ficou em 18,9%, a taxa média de desemprego no Distrito Federal, as taxas mais altas elas se encontram tanto no grupo 3, que é de renda média baixa, grupo 3 em que a taxa ficou em 22,3%, e o grupo de renda mais baixa, né, que é o de amarelinho, que está apresentado ali com a taxa de 25,4% nesse mês de março. Então, essa média de 18,9%, ela foi bastante influenciada pelo comportamento desses 2 números, que são superiores a 20%, e que acabou efetivamente influenciando no resultado médio da taxa de desemprego de 18,9%, já que, né, as regiões de renda média alta, que é o do grupo 2, acabaram tendo uma taxa de desemprego menor, de 16,6%. Aqui é um retrato de um dos grupos que efetivamente não foi contemplado naquele gráfico anterior. Claro que também observa-se o mesmo comportamento em relação aos outros grupos, né? E aqui a gente tem um comportamento médio, né? A taxa de desemprego semestral, como forma também de mostrar como é que está a situação desse grupo que sempre teve, né, historicamente, é um grupo que sempre teve uma taxa de desemprego menor. Acho que muitas análises a gente vem tentando desenvolver do ponto de vista de perceber até que ponto essa taxa está influenciada por quais fatores, né, e que elementos importantes poderiam estar influenciando, a questão de escolaridade, a questão do setor, né, que essas pessoas acabam integrando, né, se muitas do setor público, se estão muito no setor público com renda mais alta, né? Então, uma série de estudos está sendo desenvolvido com esse propósito de tentar um pouco desmistificar essa informação dessa taxa de desemprego mais baixa, mas, sem dúvida alguma, acho que passa por vários elementos, além desses que eu acabei de mencionar, né? A questão do setor público, os altos salários, a questão da própria escolaridade, né, a questão da própria oferta de emprego nessa área, né, tudo isso acaba sendo fatores que destoam, né, o grupo 1 dos demais, em que as taxas médias elas oscilam de 15,9% até 24,9%, dependendo da análise que é feita por cada um dos grupos, né. Lembrando que
o grupo que tem maior taxa, inclusive nessa análise média. Acho que não poderia ser diferente, porque ela sempre, todas as pesquisas, elas acabam trazendo resultados nesse mesmo tipo, né? Nesse mesmo comportamento. Acabou sendo o grupo 4, que nessa abordagem semestral também apresentou a média maior de 24,9 nesse intervalo de tempo analisado. A outra informação se refere à forma como essa taxa de desemprego ela é distribuída do ponto de vista dos atributos pessoais. Aqui também enfatiza-se uma tendência histórica que a pesquisa já vem revelando, não é de hoje, que é a taxa de desemprego entre as mulheres ser maior. Isso aconteceu também no mês de março, já que foi de 20,5 no caso das mulheres e 17,4 no caso dos homens. A preocupante taxa de desemprego dos jovens, 16 a 24 anos, a taxa é bem significativa, de 42,4. É bem verdade que a gente tem observado algumas tendências mundiais e que também são preocupantes, né? Eu estava lendo recentemente a questão da Espanha, né? Que está se deparando com uma questão em magnitudes até maiores do que a nossa, do ponto de vista da inserção do jovem no mercado de trabalho lá na Europa, né? Então a Espanha e países europeus estão passando por essa dificuldade, e a nossa pesquisa retrata um pouco também esse dilema, né? Da taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos, né? Ser mais alta do que as demais faixas. E também um fato histórico que a gente retrata sempre na pesquisa, tanto que em vários momentos a gente acaba destinando, utilizando a produção da PED para alguns estudos específicos, né, como foi esse o caso do estudo da raça e cor, que a gente sempre desenvolve, né? E essa tendência histórica, ela se repete no mês de março, né, que é a taxa de desemprego do negro ser maior do que a não negro. Outra informação é o comparativo em relação às demais regiões em que a pesquisa é desenvolvida. Aqui é um retrato de Salvador, Distrito Federal, São Paulo e Porto Alegre. Lembrando que essa maior taxa é a de Salvador, a azulzinha, 25,7 no mês de março, representa a taxa de desemprego de Salvador, que sempre, mesmo nesse período de março de 2017 a março de 2018, apresentam a maior taxa de desemprego dentre as capitais pesquisadas pelo sistema PED. A nossa pesquisa, apesar de ter ocorrido uma leve redução aqui nesses meses, sobretudo no período de março de 2017 até o período de setembro de 2017, ela permanece ainda em segundo lugar no ranking das capitais que essa pesquisa é desenvolvida, né? Seguido depois por São Paulo, que a taxa está em 16,9 no caso do mês de março de 2018, e por fim Porto Alegre, que a taxa é menor, de 11,8. E acho que uma observação importante é que, dadas as grandezas, né, dados os valores, né, dados os percentuais de elevação das taxas que ocorreram em cada uma das capitais, todas elas apresentaram alta, né? Alta na taxa de desemprego. Salvador, que saiu de 25,5 para 25,7, Brasília, de 18,2 para 18,9, São Paulo, que de 16,4 saltou para 16,9, e Porto Alegre, cujo percentual foi mínimo, né, residual, mas que também apresentou uma elevação lá na sua taxa, né, de 11,7 a 11 para 11,8. Aqui as informações relacionadas à situação dos ocupados no Distrito Federal, um dado bastante representativo que a gente tem chamado a atenção nas divulgações quanto ao perfil ocupacional do Distrito Federal, que tem se constituído cada vez mais nesse segmento, né, de serviços. Inclusive, se a gente exclui a administração pública dessa análise, verifica-se que dos ocupados, 58,2% são pertencentes a esse segmento, que tem crescido muito, não só em Brasília, evidentemente, né, mas é o setor que vem crescendo mundialmente. O setor serviços é o que praticamente tem encabeçado o crescimento econômico das regiões do ponto de vista da análise econômica. O setor serviços
aqui em Brasília, ele é representativo quando se pega, inclusive, a administração pública e os demais setores que estão no serviço, né? Porque 72,3% de 100% de ocupação, né? Demonstra aí, esse slide também demonstra certas fragilidades da própria característica de Brasília, né? A indústria de transformação tem 3,4% de participação e a construção com 5% de participação, mas sempre a gente lembra nas divulgações que acabou sendo um fator importante a construção civil lá atrás, né, do ponto de vista de dar um certo dinamismo para a nossa região e reduzir as taxas de desemprego naquela ocasião, né, mesmo diante desses percentuais tão pouco representativos, digamos assim, no contexto geral. E aqui também tem um panorama do perfil do nível ocupacional, do ponto de vista da posição na ocupação. São analisados tanto a situação dos assalariados, né, dos autônomos e empregados domésticos, que nós tivemos a oportunidade também na semana passada de divulgar um boletim específico, né, e também as demais formas de inserção. Aqui ainda dando continuidade, né, mas analisando-se do ponto de vista, né, das variações absolutas que ocorreram no mês de março, né, comparando-se com o mês anterior, que a gente verifica o que aconteceu em cada um daqueles segmentos anteriormente destacados, né, tanto do ponto de vista do setor de atividade, como também a posição na ocupação. Ou seja, né, então houve do ponto de vista das ocupações, houve uma redução, né, de 7 mil vagas, grande parte delas influenciadas pelo setor serviços, que tem uma proporção significativa, como foi visto anteriormente, né, então menos 8 mil vagas. Os únicos setores que, vamos dizer assim, tiveram variações positivas, ou seja, tiveram aumento na sua ocupação no cômputo geral, foi a indústria de transformação, com a geração de 1.000 novos postos, e na construção civil, em que observou-se, né, uma variação percentual de 4,8%, que representou 3.000 postos de trabalho a mais, né, no mês de março. Esse mesmo comparativo é feito em relação à posição na ocupação e verificou-se um aumento do setor privado com carteira. Isso é um dado que pode-se dizer que é positivo, tendo em vista que o setor privado sem carteira houve uma diminuição, então é duplamente positivo, tendo em vista essa análise, né, com carteira, sem carteira. Teve também uma geração voltada no âmbito do setor público, de 3.000 postos, né, e as demais que puxaram o número para baixo foram justamente os autônomos, os empregados domésticos e demais formas de inserção. Acho que até no debate a gente vai ter oportunidade um pouco de tecer comentários, né, de que maneira esses números aqui apresentados, eles acabaram ocorrendo no mês de março. Aqui é a variação anual da população ocupada no Distrito Federal. Então, mesmo diante daqueles números revelados, né, da taxa de desemprego, no mês de março nós tivemos uma variação anual da população ocupada da ordem de 2,2%, que acaba também se constituindo um dado positivo, apesar de ter sido o mesmo no mês de março, mas ainda assim demonstra um dado positivo que é demonstrado nesse levantamento do mês de março. E aqui, né, a questão do rendimento. Rendimento que a gente verifica que teve, que a análise também pode ser feita tanto do ponto de vista da posição na ocupação, como também distribuído por segmentos de renda, né, por DCIS, né, como está aqui apresentado. Com relação à posição na ocupação, houve um crescimento no rendimento e uma variação quando compara-se, lembrando que a renda ela é comparada mês anterior em relação, né, ao mês, por trimestre, né, é uma média trimestral que é comparada com o trimestre anterior e capta-se as informações do mês anterior ao que a pesquisa está revelando as informações, né? Então, por isso que ali está fevereiro de 2018, né, a média trimestral desse período, né, que pegaria então dezembro, janeiro e fevereiro, né, essa média trimestral de rendimento, e compara-se com esse mesmo período de fevereiro de 2017. Então, a constatação
é um crescimento, uma variação de 1,5%, né, nos ocupados, e de 1,6% no caso dos autônomos. E houve também um crescimento dessa parcela, digamos, dos 10% mais pobres e 25% mais pobres, né, comparando-se os rendimentos dessas pessoas em relação ao ano anterior, né, de 16,9% no caso dos 10% mais pobres e 7,8% dos 25% mais pobres. E finalmente, né, acho que tem os últimos slides, esse especificamente demonstra a trajetória, né, das rendas médias de cada um dos segmentos que foram analisados, tanto o azul que demonstra o setor público, que destoa bastante, né, dos demais, como também o rendimento médio dos assalariados, aqui que é o laranja, e o amarelinho mostra os assalariados no setor privado, né, que a gente percebe uma diferença bastante significativa quando compara setor público com setor privado, que acaba fazendo com que Brasília tenha rendas superiores a outras capitais, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, né, que tem níveis de produção até PIBs, né, maiores do que os nossos, né. Isso acaba sendo um dos elementos para a explicação desses patamares salariais mais altos de Brasília. E, né, para fechar a apresentação, os principais resultados que foram apresentados pela pesquisa desse mês de março, né. Do ponto de vista da ocupação, a análise mensal demonstrou uma redução de 7 mil, né, ocupações, mas quando a análise é feita anualmente, houve um crescimento de 2,2, que são mais de 29 mil postos de trabalho. Do ponto de vista do desemprego, o dado mensal demonstrou um crescimento, uma tendência que aconteceu também nas demais regiões, de 18,2 para 18,9, mas quando a gente faz a análise anual, março de 2018 comparando com março de 2017, há um decréscimo, né, tendo em vista que de 20,7 diminui para 18,9. O segmento que apresentou crescimento, tanto na análise mensal como anual, foi a indústria de transformação, né, 2,3% respectivamente na análise mensal e anual. Do ponto de vista dos rendimentos, também houve um dado de crescimento, né, tanto na análise mensal de 4,2% como na análise anual, com destaque para os assalariados com carteira, em que houve um decréscimo, né, de 0,4 na análise mensal e um decréscimo de menos 2,9 do ponto de vista da análise anual. E por fim, né, a análise que foi feita em um dos últimos slides apresentados, que é o crescimento dessa estratificação que é feita, né, por decil, em que tanto os 10% mais pobres, os 25% mais pobres e também essa faixa entre 25% e 50% mais pobres apresentaram um crescimento nos seus rendimentos, né, em magnitudes que foram diferenciadas, tanto na análise mensal, que o crescimento foi de 0,1 até 1,5, dependendo da faixa que é analisada, e na análise anual, em que o crescimento ele ocorreu de 3,1 a 16,9%, que é um dado que sempre é destacado nas apresentações, quando se retrata a situação de Brasília, né, a questão da distribuição de renda, que Brasília tem uma renda alta, mas a distribuição da renda, efetivamente, ela não é um dado positivo, né, levando em consideração a nossa realidade, mas esse é um dado que, de certa forma, alenta, né, essa análise sob o ponto de vista da distribuição de renda na realidade de Brasília. Então, essas seriam as principais informações, né, do boletim de março, e passo a palavra para o secretário para dar andamento aos demais desfechos da nossa apresentação.